Ontem à tarde eu tive um tempinho em casa e aí eu me planejei para poder ler um livro que já fazia um tempo que eu tinha começado a leitura, mas tinha descontinuado, eu tinha dado uma pausa. E aí eu aproveitei aquele tempo, organizei os materiais, a mesa, tudo, para fazer uma compilação de alguns pontos importantes do livro. E aí, de repente, vem o meu filho mais novo e traz uma atividade de casa que ele estava precisando de fazer e queria uma ajuda. Confesso que eu fiquei um pouco desanimada, porque naquele momento eu realmente não estava querendo auxiliá-lo naquela atividade, né? Mas terminei parando o que eu tinha acabado de iniciar, que é a leitura do livro, e aí fui dar aquela ajuda a ele. Mas acontece que ele também não estava muito animado para fazer a tarefa e estava tendo uma certa resistência de fazer a leitura conjunta comigo. E aí deu ruim, porque nem eu estava com paciência de fazer a atividade com ele. Não estava no meu melhor momento para isso. E ele também não estava realmente querendo aprender, estava querendo só cumprir aquela atividade, fazendo só por fazer. E ensinar quem não está querendo aprender naquele momento não é uma coisa muito fácil, né? Enfim, terminou que eu não consegui oferecer a minha melhor versão, enquanto mãe e professora, digamos assim. E a sensação que eu tive depois foi uma sensação de culpa. Me senti culpada porque percebi que não deixei ele se sentindo capacitado para poder dar continuidade às atividades dele. Ele ficou se sentindo diminuído porque eu terminei exigindo e cobrando que ele tivesse um desempenho que naquele momento ele não tinha como ter, porque ele realmente não estava afim. Faltou alguma sensibilidade da minha parte para perceber isso. Eu entrei num modo de cobrança e de exigência, até porque eu passei boa parte da minha vida norteada por uma frase que é a dê o seu melhor sempre, em todos os lugares. Mas eu diria que essa frase ela foi norteada de uma forma distorcida, porque às vezes o nosso melhor não é fazer o possível e o impossível para aquilo ser perfeito, em absoluto. O nosso melhor, às vezes, numa tarefa de casa é fazer só uma palavra mesmo, escrever uma resposta só com uma palavra. Talvez naquele momento seja o melhor que você possa oferecer de uma forma leve, de uma forma sustentável. E eu não conseguia perceber isso. Em muitos momentos eu me esgotava, me drenava, sugava todas as minhas energias porque me norteava de que tinha que dar o meu melhor, quando na verdade, que melhor era esse? Às custas de quê? Esse melhor estava sendo oferecido, né? Talvez às custas de um preço muito alto. E ontem eu me roubei de mim, porque eu entrei num modo de autocobrança e de cobrança dele, e de exigência e de culpa. Por sorte eu consegui depois tomar consciência, perceber que eu estava numa situação de sofrimento interno, que eu estava me culpando, voltando para uma Luana do passado que tinha essa tendência. E eu me acolhi, eu me perdoei pela minha, digamos assim, por aquele momento em que eu não consegui acolher o meu filho e respeitar o limite dele e de repente trazer, né, aquela tarefa de uma forma mais lúdica, mais tranquila, de repente de não fazer aquela tarefa naquele momento, dizer a ele que deixasse para um outro momento. Então eu me acolhi, me perdoei, porque eu também estava em sofrimento, tirei aquela culpa que estava começando a pesar em cima de mim, aquela exigência de uma mãe perfeita que não é o que eu busco mais na minha vida. Longe disso, eu quero ser uma mãe leve, uma mãe amorosa, uma mãe que possa deixar memórias, né, boas. E aí eu fui e conversei com ele.
disse a ele que, fui honesta, disse a ele que eu realmente naquele momento não estava em condições de fazer a tarefa de casa com ele, mas que eu não consegui dizer isso para ele, que terminei me estressando, não por culpa dele, mas por eu mesma não estar disponível para fazer aquela atividade, eu estava querendo fazer outra coisa, e que eu pedi para ele fazer algo que não era compatível com o que ele podia oferecer naquele momento, que eu terminei cobrando dele, exigindo dele algo que não era legal, mas que estava entendendo isso, que eu queria que ele me desculpasse da mesma forma que eu estava me desculpando. E aí ficou, né, a gente se abraçou tudo, e antes de dormir, eu sempre fico um pouquinho com os meninos na cama, a gente fica abraçado e conversa alguma coisa, né? E aí nessa noite eu conversei com ele sobre coisas da vida e aproveitei e peguei um bonequinho daqueles de pelúcia que fica na cama de criança, eles têm vários, os dois, especialmente o meu mais novo. E aí eu brinquei com o assunto da tarefa de casa de uma forma agora sim lúdica, como se fosse o bonequinho falando, fiz um resgate do assunto com a voz do personagem, do bonequinho. E aí sim eu senti que ele entendeu, que ele estava compreendendo o conteúdo e que ficou o assunto de uma forma leve, de uma forma fluida, e que a partir dessa minha tomada de consciência, desse meu resgate de mim mesma, dessa minha autocompaixão, eu consegui também passar para ele uma memória afetiva de que a mãe pode sim errar e pode ir lá e pedir desculpas, e que tudo bem, que errar faz parte, e que às vezes uma coisa que parece chata num momento, em outro momento, se for olhada por outros olhos, pode não ser chato, pode ter sido só aquele momento que não era o adequado. E aí trouxe vários aprendizados, sabe? Tanto para mim quanto para ele. Não tivemos essa conversa, eu vou chamar filosófica, mas eu sinto que no coraçãozinho dele, ele sentiu isso, sabe? Ele aprendeu essa lição. E para mim, os meus maiores mestres são os meus 2 filhos, sem dúvidas, porque eles mostram como eu preciso me lapidar, mas ao mesmo tempo, como eu também preciso me acolher e me amar por ser quem eu sou. Porque é a partir desse alto amor que a gente tem como ter algo para oferecer para o outro. E eu sempre gosto de citar essa frase, esse aforismo do Platão, porque para mim assim, é uma referência na minha vida. Desde que eu escutei essa frase me impactou muito, que é: o melhor que podemos fazer por quem amamos é crescermos enquanto seres humanos. E não tem como não ser diferente. Quando a gente cresce, não tem como ser diferente, na verdade. Quando a gente cresce enquanto ser humano, a gente consegue transbordar esse crescimento para o nosso entorno, para as pessoas que estão próximas a nós. Na medida em que eu sou menos exigente comigo mesma, mais compassiva comigo mesma, mais respeitosa comigo mesma, eu consigo ser menos exigente em demasia com meus filhos, com as pessoas ao meu entorno. Eu consigo ser mais compassiva, eu consigo ser mais fluida, eu consigo ser mais leve. É como um efeito dominó para o bem. Enfim, essa é a minha mensagem de hoje. Um abraço para todos. Paz e luz hoje e sempre.